O que é diferente aqui em relação ao seu país? Eles são mais acolhedores e receptivos aqui. Americanos, sim. Eu diria com certeza. Por que você diz isso? Você recebe um pouco... Vocês têm uma imagem ruim na imprensa, não tem? Sim. A mídia está distorcendo a imagem dos americanos? Sim, lá no meu país. Interessante, com certeza, sim. Eles são as pessoas mais legais do mundo todo. Eles são tão abertos para conversar e tudo mais e gostam de ouvir sobre nossa cultura, nossa história e esse tipo de coisa. E isso é legal. Eles são realmente legais. Sim. É bom ouvir isso, cara. Que ótimo saber disso. Acho que muita gente vai ouvir isso e vai ficar animada em saber disso. Com certeza eles têm sido as pessoas mais acolhedoras do mundo. Acho que os jovens também gostam da nossa presença. Esses caras são como escoteiros, como vocês dizem, e é muito legal ver isso. Tem sido meio incrível. Cara, o povo americano é brilhante pra caramba. Não acredite muito nesse papo de que aqui é tudo hostil e tal. Depende de como você se comporta quando está aqui. E só o fato de ter muita oportunidade e muita possibilidade de escolher, de ter várias opções e coisas assim. As pessoas que conhecemos durante toda essa viagem, inacreditável. Fomos recebidos de braços abertos e fomos muito bem-vindos na cidade de Boston. É difícil sentar e pensar que os americanos são ruins, porque todo americano que conheci foi incrível. Eles foram tão acolhedores e apoiaram tanto a Escócia. Eu saí do metrô em Kenmore e fomos cercados por todos esses jovens americanos. Eles me fizeram sentir como se eu fosse o John Lennon em 1964. Foi uma loucura, todas essas pessoas ao redor dizendo você é escocês, incrível. As mulheres. Caramba, futebol sim. Como você acha que são os americanos? Amigáveis, esperançosos e positivos. Muito hospitaleiros, muito prestativos, muito divertidos. Realmente comunicativos quando você conversa. E todo mundo quer bater um papo e conversar com você. E nós amamos os Estados Unidos. Melhor país do mundo. Eu fiquei realmente impressionado com a hospitalidade aqui no Texas. As pessoas são muito amigáveis e todos têm sido super hospitaleiros. Você tem algum... Solteiro? Amigos, eu tenho. Conheço várias pessoas. Eu só quero um passaporte, sabe? Mas também não sou uma má companhia, sabe? E aí, o que acha do Texas? O Texas é ótimo. Um bife muito, muito bom. Meu búfalo. Bife. Foi incrível. Ele achou as pessoas no Texas até agora. Muito educadas e amigáveis desde minha chegada. Somos adoráveis. Eles querem se mudar para cá, mas não podemos. Tudo bem. São ainda mais amigáveis. Todos em Londres estão infelizes pelo tempo ruim e chuva constante, mas todos são adoráveis. O sol brilha, está ótimo, muito bom. As mulheres. Como vocês podem ver, e eu já venho documentando isso há um tempo, certo? Como vocês sabem, os torcedores da Copa do Mundo estão vindo para os Estados Unidos e percebendo como a América é incrível e que não somos pessoas más ou desagradáveis. Porque aparentemente, a grande mídia em outros países tem dito: vocês sabem para os estrangeiros que os Estados Unidos são um lugar muito perigoso. Os americanos são maus, desagradáveis e terríveis. Tenha cuidado se você for para os Estados Unidos. É um lugar muito, muito ruim. E então tem uma história, e acho que publiquei um short no YouTube sobre isso há alguns dias. Se você vê meus shorts no YouTube, que recomendo, talvez já tenha visto isso. Mas antes de entrarmos nisso, quero tocar um trecho de uma jornalista britânica chamada Yasmine Ali Bahai Brown. E ela está tentando passar uma mensagem para nós, americanos, enquanto celebrávamos o nosso Dia da Independência. E quero que vocês prestem bastante atenção no que ela tem a dizer, porque é absolutamente, totalmente besteira. Ok, vou manter o nível, quase xinguei, porque assistir a esse vídeo, sinceramente, me deixou um pouco irritado. De verdade, ouvir alguém de outro país dizendo essas besteiras pra gente é simplesmente loucura. Mas é isso que a grande mídia de outros países está passando para seus cidadãos. Dá uma olhada. Me desculpe, América, mas vocês ainda não sabem o quanto o seu país é odiado. 4 de julho de 2026, Dia da Independência dos Estados Unidos. O aniversário será comemorado de forma extravagante. Mas a América de hoje é um lugar assustador. A escravidão está sendo minimizada. Acadêmicos, professores e ativistas que tentam impedir esse apagamento estão sendo ostracizados. Livros sobre a história negra ou com personagens gays estão sendo banidos nas bibliotecas. Os direitos ao aborto foram revogados por juízes da Suprema Corte. Homens implacáveis do ICE vêm atrás de migrantes não brancos. Ilegais e também legais, famílias são separadas.
o horror de tanta desumanidade. Embora eu sinta repulsa em relação a Trump, para mim, o trumpismo é apenas uma versão mais extrema do orgulho, ganância e destrutividade habituais dos Estados Unidos. Para patriotas verdadeiros e nobres, já passou da hora de encarar a realidade. Pior ainda, a retirada de ajuda aos países mais pobres está levando a epidemias e mortes evitáveis. E os chefões da tecnologia dos Estados Unidos se recusam a aceitar uma regulamentação razoável dos sistemas que criaram. Isso está se tornando uma ameaça para a própria humanidade. Tudo isso é feito em seu nome. Então, quando você comemorar o Dia da Independência, lembre-se do seu país como ele realmente é. Me desculpe. Nós conhecemos nosso país como ele realmente é. Quem é ela para definir o que é ser patriota? Quem ela pensa que é para dizer como gastar o dinheiro dos nossos impostos? Quem é ela para dizer que não podemos fechar os Estados Unidos? Quem é ela? Sabe do que falo? Isso realmente me irritou. E quem é ela para dizer que devemos censurar o que as pessoas dizem? Pois era sobre isso que ela falava no fim, sobre as empresas de tecnologia. Quem é ela para nos dizer que não podemos ter liberdade de expressão? Mas eles querem tentar nos dizer que somos horríveis, terríveis e más pessoas. Mas por que você precisa tentar censurar a liberdade de expressão? Cara, vocês também sentiram a mesma coisa? Tipo, quem diabos é você? Sabe, cara? Enfim, vamos entrar em uma história mais feliz de um cavalheiro alemão que decidiu prolongar sua estadia por causa de como ele se divertiu nos Estados Unidos. E eu acho isso absolutamente lindo, especialmente quando você considera o que acabei de mostrar para vocês e o que está sendo exibido para pessoas em outros países. Olhem só isso. Bem, há um antigo estereótipo de que nós, da Nova Inglaterra, parecemos frios para pessoas de outras cidades, até rudes para alguns. Para muitos torcedores da Copa do Mundo que visitam a região, isso está longe da verdade. Sim, Oscar Marguem, da NBC 10, falou com um torcedor alemão de futebol que no começo estava hesitante em vir para os Estados Unidos, mas após o que viveu aqui, não quer mais ir embora. Veja o que ela falou, com certa hesitação. Por quê? Por causa da grande mídia em outros países, como você acabou de ouvir daquele jornalista britânico, falando sobre como a América é terrível e horrível, e que nós somos a ameaça. Certo? Tudo certo. Se somos a ameaça, por que não se protegem? Tá vendo? Essa é outra coisa. É por isso que eu não posso ser presidente, mano. Se a grande mídia de outros países disser que somos terríveis, vou pensar, beleza, vamos ver. A gente não vai ajudar vocês. Se algum adversário atacar vocês, no país de vocês, só vamos assistir. Divirtam-se. Já que somos tão terríveis, veremos. Vamos assistir vocês voltarem rastejando, pedindo nossa ajuda. Vocês não podem falar mal da gente e depois esperar nosso apoio. É simplesmente loucura. Mas é isso que eles fazem. É isso que eles fazem. Vão dizer coisas horríveis e ruins sobre a gente. Mas quando a Rússia faz qualquer ameaça, pedem para os Estados Unidos protegê-los. Precisamos acabar com isso. Eu pensei que vocês estavam só falando aquilo. Isso mesmo, vocês estavam falando isso 2 segundos atrás. É loucura. É loucura. E eu não aceitaria isso. Eu não aceitaria isso de jeito nenhum. Desculpe, senhor. Isso te deixa com os olhos marejados. Por quê? Por quê? Ajude a gente a entender. Por que isso te impacta tanto? Sebastian Krause nunca imaginou que sua viagem para a América seria tão emocionante. Não, isso é humano. Lágrimas de felicidade. Em apenas algumas semanas aqui. Eu me apaixonei por este país e isso foi muito emocionante. Eu até chorei no estádio. É uma grande diferença do que ele esperava antes de viajar para acompanhar a seleção alemã em sua campanha na Copa do Mundo. Para ser sincero, eu estava um pouco assustado ou tinha medo de viajar para os Estados Unidos. Notícias sobre tiroteios e criminosos e que o país não é seguro. A esperança nos leva para casa. É ótimo. A América é ótima. Você ouviu? Criminosos e tiroteios e como a América é ruim. É isso que eles vêm enfiando na cabeça dos cidadãos. Então essa Copa do Mundo é, honestamente, realmente incrível porque agora abriu os olhos do mundo para o fato de que foram enganados pelas pessoas que aparecem na televisão.
Agora eles percebem a mesma coisa que nós já aprendemos há bastante tempo, certo? A grande mídia não passa de um bando de mentirosos. É só isso que eles são. Conheceu desconhecidos que ofereceram carona ao hotel. Por favor, Presto. Melhor cidade? Boston. Este é Bob Sears e sua família, moradores da Nova Inglaterra, que provaram a um grupo de alemães que Boston é mais acolhedora do que muitos pensam. Amo os Estados Unidos. Aproveite seu tempo nos Estados Unidos. Para mim, assisti ao vídeo sozinho talvez umas 40 vezes, fiquei com lágrimas nos olhos. Sebastian ficou mais chateado em deixar a América do que com a eliminação da Alemanha do torneio. A gentileza que ele sentiu é comum entre moradores e pessoas que se mudaram para lá. Adorei morar aqui. Achei as pessoas sempre muito gentis e educadas. A Copa do Mundo só facilitou para as pessoas notarem isso. Com certeza conversei com muito mais desconhecidos do que normalmente converso. Acho que é por causa da Copa do Mundo? Acho que sim. Americanos e alemães não são rudes. Juntos podemos conquistar grandes coisas. Sebastian ficará mais um tempo aqui. Vai passar o 4 de julho em Washington, D.C. e depois volta para casa na Alemanha com família e amigos. Ele vai contar tudo sobre nosso país para eles. Sobre o bom samaritano Bob, falei com ele por telefone. Ele disse que só está tentando retribuir toda a gentileza que recebeu quando viajou pelo mundo. E ele concorda que a Nova Inglaterra e Boston são realmente lugares amigáveis. Um salve para Sebastian. A porta vai estar sempre aberta para você, irmão. Então é isso. Estendeu a estadia. Boa escolha, Sebastian. Você pode ver um show incrível. Incrível, porque ele foi para a corrente contínua logo para lá, no dia da independência, 250 anos. Então, não sei se vocês viram alguns dos clipes, mas aquilo foi um show insano. Então ele definitivamente aproveitou cada centavo. Isso é certeza absoluta. Mas cara, isso mostra que a grande mídia, de modo geral, é puro lixo. Não passa de um monte de propaganda tentando fazer a gente se odiar, separar uns dos outros, enquanto fingem que querem ajudar, né? Ou eles querem o nosso bem. E isso não é verdade. Não é verdade. Você ouviu aquele trecho que eu te mostrei antes? Aquilo não é a América. Isso não representa os Estados Unidos. Os Estados Unidos não são esse lugar horrível, terrível, ruim e péssimo. Nós não somos pessoas más, desagradáveis e terríveis. As pessoas de outros países não nos odeiam. A grande mídia em outros países nos odeia. Mas como vocês viram ao longo das últimas 3 semanas, ou seja lá quanto tempo faz, eu tenho postado vídeo atrás de vídeo, de pessoas de outros países, estrangeiros vindo aqui e simplesmente amando a América. Se pessoas em outros países odeiam a América, é pelo que ouviram nas redes sociais e na grande mídia. Disseram a elas para odiar a América porque dizem que somos pessoas horríveis e más. Como você ouviu ali, Sebastian até admitiu. Sim, eu achava que a América era um lugar maldoso e desagradável, e na realidade não é. Quando o homem foi trazido, ele literalmente foi às lágrimas. Vocês viram, ele chorou porque não queria ir embora. E ainda chegou a prolongar a estadia porque não queria ir embora. Mas claro, eventualmente ele teve que ir, mas estendeu a estadia porque gostou tanto. Então isso já mostra pra você que a grande mídia é só um monte de besteira. Besteira em tudo quanto é lugar. O que também faz você pensar, tipo, se isso é verdade, será que tem uma ou duas pessoas, ou algumas pessoas no topo, controlando toda a grande mídia no mundo inteiro? Porque parece que todos eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Louco, né? Loucura. Enfim, comentem aí. Me digam o que vocês acham e suas opiniões. Se cuidem por aí. É paz e amor. Tô indo nessa.